Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever digitando lá paulo.delanhese ou ao receber o link do nosso vídeo que você receberá amanhã, né? O vídeo dessa escola bíblica é uma semana antes. Essa escola é a escola do dia 8, né? O título diz: O pecado do homem segundo o coração de Deus. Ou seja, vamos tratar sobre o pecado do rei Davi. Esta lição nos mostra que nós, todos, homens e mulheres, estamos sujeitos ao pecado, mesmo tendo nós um relacionamento com Deus. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Envie para eles, peça para eles se inscreverem, tocarem o sininho e também fazer um comentário, pois o seu comentário é muito importante para nós. Estamos chegando à marca de 700 vídeos, temos vídeos aqui na área da família, somos palestrantes na área da família. Inclusive, se quiser nos convidar para um encontro de casal, jantar romântico ou uma palestra sobre seitas e heresias, somos palestrantes na área de defesa da fé, pode nos ligar no nosso telefone 011 15 94 19 80 830, falar com pastor Paulo Delanhese. Amém? Vamos à aula de hoje. Antes de entrarmos ao título, que é o pecado do homem segundo o coração de Deus, temos alguns versículos de parâmetro. Primeiro se encontra em Coríntios 6,18, o cristão deve fugir da prostituição. Gálatas 5,16, cheio do Espírito vencemos a carne. Filipenses 4,5, em tudo temos de agir com pureza e equidade. 1 João 3,2, perseveramos na fé e sejamos semelhantes a Cristo. 1 Tessalonicenses 5,22, fujamos da aparência do mal. Jó 31, cuidado com a cobiça. O nosso textual está em 2 Samuel 11,27, que nos diz assim a palavra de Deus: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A verdade prática diz: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. A leitura bíblica hoje é um pouco extensa, 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 18, que nos diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e esta mulher, muito formosa, era à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, enviou e lhe fez saber a Davi, e disse: pejada estou, ou seja, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele,
Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde subiu, que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Triste fato, triste história, mas real. Tal foi o ponto que Davi chegou ao adulterar e mandar a matar o homem, o marido de Betseba, a mulher, a qual ele havia adulterado só para encobrir o seu pecado. Mas, diante de Deus, nós sabemos que não há pecado encoberto, e é o que veremos na aula de hoje. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Ou seja, como eu disse, Deus não esconde os nossos pecados. Por mais duro que seja o pecado, por mais triste que Deus fica comigo e com você quando pecamos, Ele não passa a mão sobre a nossa cabeça. E por isso Davi irá pagar caro. É o que veremos agora. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. Gênesis 9, 21, 21, 6, 27 e 19. E a Bíblia não a esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Mateus 26, versículo 41. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e inevitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, tentando seriamente para este conselho de Paulo, fugir da prostituição. 1 Coríntios 6, 18, Gálatas 5, 16. Essa é a ordem de Deus, a mim e a você. Não existe crente super-herói. Não existe super-homem e super-mulher. Todos nós estamos sujeitos à falha. Precisamos estar atentos para não sermos enganados pelo diabo. Pois o diabo, o vosso adversário, como diz a palavra de Deus, anda ao derredor bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas ela também nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Basta que você queira resistir, basta que você não queira brincar com o pecado, porque a pior coisa que existe é acharmos que somos forte suficiente para vencer o pecado. Segundo o coração de Deus. É assim que Davi é conhecido e é assim que se destaca o primeiro tópico de hoje.
o homem segundo o coração de Deus. A expressão um homem segundo o coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. 1 Samuel 13, versículo 14. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Filipenses 4, 5. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Jeremias 3,15. Então, esse é o desejo do Senhor. Esse é o relacionamento que o Senhor quer ter com o homem e com a mulher, como teve com Davi, e como ele quer que sejam seus pastores, pastoras, apóstolos, bispo e bispa. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Esse foi o grande problema de Davi e é o grande problema da maioria nos nossos dias atuais do século 21. Quantos homens de Deus, quantos pregadores, cantores, grandes congressistas, pessoas que reuniu milhares em estádios de futebol, no Brasil e fora do Brasil, fez como Davi, deu lugar ao diabo e cederam à tentação e caíram na armadilha do diabo. Que possamos estar atentos, que possamos todos os dias clamar por misericórdia ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor pela nossa alma, pela nossa vida, para não cairmos no mesmo erro. Pois a Bíblia nos diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Essa é a diferença. Essa é a marca de Davi para Saul. E deve ser a marca para mim e para você, se queremos chegar ao céu. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia em que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 54. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura, da Bíblia e da fuga da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22, 4, 12. Deixo, porém, este alerta. É possível sim termos uma vida irrepreensível tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Isso é o que o autor, e comentarista da lição deixa muito bem claro. E é assim que nós também acreditamos e cremos. Nós podemos vencer o pecado, não pela nossa própria força, não porque somos bonzinhos ou somos melhores, mas porque estamos com a nossa vida no altar do Senhor. As Escrituras Sagradas, como dissemos, ela em hipótese alguma esconde o pecado, em hipótese alguma passa a mão sobre a cabeça do pecador. Deus ama o pecador, mas se aborrece do pecado. Deus jamais aceita o pecado, ele aceita o pecador que se arrepende e se entrega a ele. O ambiente que Davi pecou, tópico 2, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. 1 Samuel 11, 1. Esse foi um dos piores momentos de Davi, a qual ele se encontrou desocupado. Porque se ele estivesse na guerra, ele não viria a Betseba tomando banho, banhando-se em um local visível, nua. Não sei também
o porquê esta mulher casada estava em um ambiente a qual pudesse ser vista por outros homens. Então o pecado dela também é gravíssimo em expor o seu corpo e ceder à tentação, deitando-se com Davi. A intolerância do rei era o primeiro passo. A indolência, melhor dizendo, do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance o ser humano tem de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque seu orar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com os seus olhos para não pecar. Jó 31:1. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É assim que eu e você devemos viver nesse século 21. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Então, a possibilidade de sofrermos a tentação do pecado não é pecado, mas cedermos a ela é pecado. Todos os dias somos tentados a ceder ao pecado. Andamos na rua, andamos no mundo pecaminoso, devasso, prostituição de todos os tipos, mulheres sem pudor, né? Andam seminuas na rua e vemos isso todos os dias. Mas não podemos ceder ao pecado. E esse foi o grande problema de Davi. Como diz aqui o texto, não foi ver Betseba nua, foi querer possuí-la, deitá-la com ela e cometer o ato de deitar e ainda matar o seu marido e ameaçar Joabe. A lição aqui não deu detalhes da carta, mas conhecemos muito bem a história onde Davi diz a Joabe para colocá-lo à frente da batalha. E se Joabe não fizesse, a carta diz assim, o que sucede a um sucede ao outro. Em outras palavras, ele estava dizendo, se você não matar Urias, eu mando matar você. Viu, Joabe? Então esse foi o grande erro de Davi. Ser tentado não é pecado. Eu volto a repetir. Mas ceder à tentação é pecado. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras. Mateus 4:1, Hebreus 2:18. A tentação pode vir tanto de fora do mundo e do diabo quanto do dentro de nós. Tiago 1:14. Todos que são tentados são engodados pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, de dentro do seu coração. É isso que Tiago está dizendo. Então, vigiemos e tomemos cuidado com o nosso coração, com o nosso pensamento, porque os nossos pensamentos procedem do coração, pois a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscasse. 2 Samuel 11:4. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis, nessas condições Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Salmo 119, verso 37. Frente ao mau exemplo de Davi, e de acordo com as escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Essa é a orientação para mim e para você. Fugir do pecado, não ceder ao pecado, não deixar o pecado descer ao coração, não praticar o pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a ordem da palavra de Deus a mim
e a você que me ouve aqui no canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Você não é forte. Tá? Não brinque. Subsídio bíblico teológico. Quando o inverno e sua estação chuvosa passavam, Davi enviou Joabe e o exército israelita para renovar a guerra contra Amon e estabelecer o cerco à capital Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, como teria sido muito melhor se ele tivesse ido com as tropas para o campo de batalha. Como já dissemos, a ociosidade abre porta para todos os tipos de tentações, né? Ou seja, tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, real, tá? Quando a nossa mente está desocupada, o diabo vem e enche. Mas quando ela está cheia da presença do Espírito Santo, nós vencemos o pecado. Tópico 3. O adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42, verso 7, é dito que um abismo chama outro abismo. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar consciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano maligno, porque ele tenta fazer Urias deitar com a sua mulher para dizer que o filho não é dele, mas sim de Urias. Mas Urias, um homem fiel, um servo fiel, não achava justo ir deitar à sua cama, deitar com a sua mulher, ter relação sexual enquanto seus companheiros estavam sofrendo na guerra. Para esconder a gravidez adulterina de Betseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Segundo Samuel 11, 8, 10, em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa. Segundo Samuel 11, 13, os oficiais se revelam um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi, que agora se torna infiel, mesmo sendo conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias o entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronteiro temerário, imprudente e biblicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atendemos, pois, para com o que o apóstolo diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ele ordena a morte do seu homem fiel, do seu soldado fiel, do seu servo fiel, só para encobrir o pecado que ele cometeu com Betseba, a gravidez, porque ela ficando viúva, ele podia tomá-la como esposa, como assim ele fez. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias na mão de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados, segundo Samuel 11, 17. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorreram na guerra, à espera, ora, demora de um lado, ora do outro. Segundo Samuel 11, 25, a espada, ora devora de um lado, ora devora de outro. Foi o que Davi disse. Mas nós sabemos que a espada não devoraria Urias, se não houvesse a ordem de Davi para que ele fosse à frente da batalha, que Joabe o colocasse em uma situação de risco que ele podia morrer. Davi plantou uma grande injustiça e colhera uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Quantas e quantas vezes eu e você saímos fora da direção de Deus e também fizemos a vontade do diabo, tá? Não queira se enganar. Deus tudo vê, tudo sabe,
e não encobre os nossos pecados. Davi e seu comandante, experiente em guerra, Joabe, sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi caía diante de Joabe. Esse não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, porém havia tirado a vida de Abner. 2 Samuel 3, 26, 27. Davi acabara de ser igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo espiritual excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. 2 Samuel 3, 28, 29. A história de Davi e seu comandante, Joabe, nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo, para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Eu abro um parênteses aqui. Penso eu, tá? Pastor Paulo Delanhese, que no caso desta ordem que Davi deu a Joabe, ele poderia não ter feito. Talvez com medo da sua vida, cedeu à tentativa, porque como eu disse lá atrás, Davi ameaçou ele também de morte, quando Davi disse que a espada que corta de um lado, corta de outro. Mas a minha afirmação é que Joabe poderia ter salvado a vida de Urias e desmascarado, o pecado de Davi. Mas já que Joabe não fez, Deus o fez. A tentativa de Davi para evitar a suspeita do seu pecado. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele pensava afastar qualquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. Importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente, era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 1, 11 ao 31. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado contraria dizendo: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, 27. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Os que pecam as oculta pensando que ele não vê, enganam-se. As escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 13, Salmo 33, verso 13 e 14, Salmo 90, verso 8, Salmo 139, verso 11 e 12. Tudo que nós fazemos, Deus vê e sabe. Porque o pecado de Davi não foi oculto. O profeta chegou a Davi, como conhecemos muito bem a história, e disse: havia um homem muito rico com muitas ovelhas e um pobre com apenas uma ovelha. E este rico recebeu visita na sua casa. Em vez de matar das suas muitas ovelhas, pegou a única ovelha daquele homem pobre, matou e serviu os seus convidados. O que esse homem é digno, disse o profeta Natã a Davi. Davi disse: de morte, que ele seja morto por fazer tal afronta. E de repente o profeta aponta o dedo para Davi e diz: você é este homem. Você tinha todas as mulheres. Você tinha tudo o que você queria. Mas você catou a única ovelha de Urias, o heteu, adulterou, prostituiu, mentiu e mandou matá-lo. Você é digno de morte. Mas o seu pecado foi transpassado. Deus não o matará. Mas há uma coisa, Davi: a espada não sairá da sua casa. Aquilo que você fez em oculto, Deus fará às claras perante todos o povo. E aí começa a história da derrocada de Davi. Seu irmão estrupa sua irmã, foge. Seu outro filho mata ele.
Seu outro filho se rebela, Abisalão, cata todas as suas mulheres, leva para frente do pátio e deita com elas na frente de toda a congregação. O que Davi fez em oculto com Betseba, Deus fazia agora. Seu filho morre. Adonias se rebela, também morre. A espada tomou conta da casa de Davi por causa do seu pecado. O pecado tem consequências gravíssimas. Meu irmão, minha irmã, isso é o que a Bíblia nos mostra, isso é o que a Bíblia nos relata. É o que aconteceu na casa de Davi. Que possamos clamar e pedir misericórdia ao Senhor para não sermos também contaminados e enganados pelo diabo, para não sofrermos a consequência. Amém? Conclusão. O registro de pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o teu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Só alcança misericórdia quem confessa o seu pecado e deixa, tá? Não é continuar pecando, né? Não é igual para-brisa de carro. Pequei, perdão, pequei, perdão. Se Jesus vir no momento que você pecou, inferno. Tá? Fica esse alerta. Em ordenar a morte de Joabe, em praticar o adultério, né? A morte de Joabe, melhor dizendo, em dizer a Joabe para matar Urias, para colocar à frente da batalha, né? E adulterar com Betseba, Davi abriu a porta da destruição da sua casa, qual narramos que aconteceu dentro da sua casa, sua família, seus filhos, sua filha e suas mulheres exposta pelo seu filho Abisalão. Consequência do pecado. Nada é encoberto diante de Deus, como já lemos aqui, como diz o texto. Deus vê todas as coisas. Você não pode se esconder de Deus. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder do seu pai, da sua mãe, você pode se esconder da sua esposa, do seu esposo, você pode se esconder da sociedade, você pode encobrir o seu pecado, fazer com que ninguém veja o seu pecado. Você pode, mas Deus vê tudo. E a Bíblia nos diz que Ele nos trará a juízo por tudo o que fizermos e também pelos nossos pensamentos e atitudes e ações. Nós seremos julgados até pelas palavras que não dissemos, mas pensamos no nosso coração e executamos na nossa mente. Amém? Não está inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva.